Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui no Amamos Lucy. Essa é a terceira, então ainda não estou pronta para isso, tá? Então é o seguinte, Val, eu quero falar com vocês hoje. Vou voltar a me apresentar. Sou psicóloga, terapeuta sexual, psicoterapeuta sexual masculina, especializada em terapia sexual masculina. Trabalho com homens há 38 anos, com vários urologistas, várias clínicas. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa bastante especial, a Cláudia Petri. Ela é educadora sexual, sexóloga, e ela é empresária no ramo de brinquedos eróticos, do comércio erótico. Então, ninguém melhor do que ela para explicar para a gente. E a gente vai discutir um pouquinho a masturbação, a saúde sexual relacionada à masturbação, né? E como que é isso? Como que são esses brinquedos? Como que isso funciona? Qual a experiência que ela tem? Então, assim, ela tá aqui. Vamos lá, Cláudia. Me pediu para entrar, Cláudia. Vamos lá, Cláudia aqui. Se ela vai entrar aqui. Cláudia! Oi, pessoal. Cláudia! Voltei! Sabe quando a gente pega o gato no pulo e sai correndo para ele não atrapalhar a live? Porque senão daqui a pouco ele já passa na frente, já cai tripé. Tudo bem, Lucimar? Tudo bom? Como é que você está acostumada com live? Eu não. Então vamos lá. Eu vou te apresentar de novo. Cláudia, é um prazer estar aqui falando com você. Né? Prazer Porque também. A minha experiência é de muitos anos, mas é de consultório, né? Sou clínica e eu trabalho nisso há muitos anos, assim, quando nós montamos ajudei a montar a Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, com qual você é afiliada. Sim. Então, assim, fomos os primeiros terapeutas sexuais e sexólogos do Brasil. Eu digo que eu sou dos dinossauros da sexualidade. Então, assim, tudo que tem de muito novo, eu não conheço, tá? Então, assim, o meu é muito clínica. Então, eu achei muito legal falar com alguém que tá... Eu sei que você é sexóloga, educadora sexual, e me fala um pouquinho. Nós vamos conversar sobre tudo: preconceitos, tabus, mitos. Vamos falar de tudo isso aqui na masturbação. E a minha experiência com os homens, como que funciona. E eu queria que tu falasse um pouquinho também, né, da sua. Mas principalmente você também me explicar como que é isso. Você tem um comércio, você é uma empresária do comércio de brinquedos eróticos. É isso? Então, exatamente. Um sex shop. Como que funciona? Exatamente. Na verdade, eu comecei como empresária do mercado erótico. Não estudava sexualidade humana, nunca tinha me aprofundado nisso, não é? Eu sou daquela empresária brasileira, assim. A gente tem esse ímpeto do empreendimento, e eu empreendi no mercado erótico. Aí, para minha surpresa, a gente vai se deparando com pessoas que começam a ter, que já têm, não é? Mas que no atendimento começam a trazer essa demanda de uma sexualidade com alguma deficiência, não é? Algumas disfunções, mas eu não sabia nem desse termo. Né? Eu sabia que as pessoas vinham falando para mim que elas tinham dor na relação, ou o homem que queria durar mais tempo, qual é o produto que tem para isso. E aí eu, de uma forma muito consciente, eu falei, gente, mas não existe um produto para ajudar um homem a ter a ereção. Sim. Não é? Tem produtos para apimentar o relacionamento, para trazer desejo, né? Isso tudo tem. Mas se é uma disfunção sexual, se é uma dificuldade que ele já tem há muito tempo, não é um gelzinho que a gente passa no pênis, ou um gelzinho que a gente compra na internet e o pênis cresce, essa coisa que a gente vê muito na internet, né? E aí eu comecei a pesquisar. Aí eu pensei, bom, vamos em busca de conhecimento para conseguir colaborar com essas pessoas. Né? Mas o que eu mais escutava era em relação à dor na penetração. O que eu posso usar para tirar dor? Eu falava, gente, mas dor na relação não é natural, não é normal. Sim. E aí eu pensei, bom, não tem produto que resolva isso. Então eu comecei a estudar. E aí eu me apaixonei, né, Lúcia, porque é um estudo maravilhoso, né? E aí eu fui fazer a graduação, aí eu fiz a especialização,
Aí eu fiz vários de sexologia clínica, né? Então aí eu comecei a estudar todo esse processo. E tem mais ou menos um ano e pouco que eu faço daí os atendimentos. Eu continuo empreendendo, né, no mercado erótico. É muito interessante porque muitos pacientes demora muito tempo para eu indicar alguma coisa. Tá. Embora a gente sabe que dá para fazer um belo casamento, não é? Eu acho que até a nossa live tem muito esse objetivo, porque o mercado erótico, os brinquedos, ele é um ótimo complementar. Isso, e as mulheres, eu vejo assim, os homens, não sei, a minha experiência com os homens em relação a isso, eles são, o tabu, o preconceito, eu acho que é muito maior, sabe? Dos homens, assim, eles se masturbam muito mais desde pequenininho, eles conhecem muito o corpo desde pequeno, né? Conseguem mapear mais as sensações com mais facilidade, nós mulheres com mais dificuldade, mas eu vejo assim que as mulheres ainda estão muito mais abertas a buscar ajuda, a buscar exatamente isso, assim, descobrir que esse brinquedo é melhor, que esse brinquedo é para o casal, que esse brinquedo é para mim, que eu posso estimular mais, que eu posso ter mais sensações. E eu vejo ainda, não sei se você percebe isso, eu vejo pelo lado dos homens um certo ciúmes. Eu tenho que, às vezes, convencê-los do quanto é importante, às vezes, um brinquedo no meio deles, né? Para estimular, para a estimulação do clitóris. Então, assim, mas será que não vai me substituir? Como se fosse substituir a relação, né? E a gente sabe que não. Mas vamos voltar um pouquinho, porque eu quero que você fale bastante disso para mim, que você tem mais experiência aí. E a gente sabe que a masturbação é uma das coisas mais importantes para a saúde sexual. Um homem começa, e a mulher deveria começar também, a se conhecer muito cedo, né? Sim. E isso não tem fim, não deveria acabar, não poderia ter o medo do tamanho do brinquedo ser maior que o meu brinquedo, olha aí, tá vendo? Não, realmente é um ciúmes. Mas já vamos falar disso aí, do tamanho do brinquedo. Inclusive, eu tô com um brinquedo bem grande aqui. Então depois você vai me mostrar. Então, Cláudia, mas assim, a gente sabe que às vezes eu tenho pacientes com 70 anos de idade, eu tenho paciente de 16 a 80, né, homens. Eu trabalho em várias clínicas, eu trabalhei já muito, né, já atendi mais de 5.000 homens. Mas assim, o que eu vejo? A dificuldade de quando você propõe alguma coisa pro casal, dele aceitar, né? E também de dizer assim, olha, a masturbação é algo que mantém a tua erotização em dia, mantém a tua bateria carregada. Eu brinco com a bateria, eu falo muito dessa bateria, porque preciso continuar. Não é porque eu casei e não posso me masturbar. Casei e não posso brincar comigo, né? E aí eu tô vendo as mulheres mais abertas para isso, muito mais abrindo espaço, querendo conversar sobre isso. Não sei você, me fala um pouquinho. É isso, não é? As mulheres estão correndo atrás, não é? A gente está saindo dessa repressão sexual e eu converso muito com mulheres acima dos 30 anos, que é muito meu público, inclusive público de palestra, né? E o que eu vejo é isso, cara, calma aí, eu não vou mais perder tempo, não é? Eu quero me conhecer, elas estão sabendo dessa importância de se conhecer, para que possa até orientar o parceiro numa questão de prazer sexual. Então, essa mulher, ela tá se mostrando para o mundo. E hoje ela sabe que ela tem o direito de ter prazer. Então, a gente começa, né? E graças a Deus a rede social tem colaborado muito com isso, porque muitos movimentos, né, e de mulheres, trazendo naturalizando essa fala. Isso. Né? Olha só, nós somos duas mulheres, estamos aqui para falar sobre masturbação, sobre brinquedo erótico, sobre prazer. Então, coisa que há anos atrás, não é? Todo mundo ia olhar para nós e ia dizer, tem aquele olhar todo mais, né? Preconceituoso, né? Porque sexólogo já era preconceituoso. Exato, né? Exatamente. Ser sexólogo era assim, sexo era aquela coisa, aquele tabu, né? Tem toque na consulta, tem prática na consulta. Imagina isso. Então tem. Então eu vejo que essa mulher está despontando. E os homens, né? Até porque eu converso muito com as casadas, os homens precisam acompanhar essa mulher para que não haja um desequilíbrio nessa relação. Por isso que nós fizemos essa live, por isso que eu propus essa live, realmente por isso.
sabe? Porque Exatamente. os homens, nós estamos lá o outro lado nosso é todo homem, né? Nós Exato. estamos fazendo, Exato. criando toda essa startup para os homens, para as dores dos homens. Então, assim, nós vamos falar muito disso, precisamos falar disso. É maravilhoso. Precisa É sair isso maravilhoso. da cabeça deles, para eles poderem. Imagina o quanto bem faz. Bom, Sim. depois continua que eu te cortei. Aham. Então, sabe que eu tenho uma grande vantagem, eu acho, que como eu venho do mercado erótico, então eu É. conheço muito dessas brincadeiras, como que a gente pode erotizar o relacionamento, não é? E as pessoas, quando elas me procuram para uma conversa, é muito interessante, porque eu já pergunto, o que te trouxe até aqui? E já vem o problema. Não é? Não Uhum, se fala muito, não se demora muito para trazer essa demanda da sexualidade. uhum. E o que eu mais trabalho, porque como eu não tenho a base da psicologia, não é? Então, Sim. às vezes eu trabalho Você muito orienta, né? exatamente, eu trabalho muito em parceria com Com psicólogos, os com psicólogos, ótimo. urologistas, enfim. Isso. É. Então, quando eles me procuram, então ele já tem essa fala muito aberta em relação à dificuldade que eles têm, e ele já vem um pouco mais aberto para algumas experiências diferentes, não é? Porque dentro de unir num tratamento de uma disfunção, um brinquedo erótico, por exemplo, esse Uhum. brinquedo ele não entra só como algo para mobilizar a genitália. Não é? Então, às Uhum. vezes, ele entra num processo, por exemplo, você que trabalha muito com homem, sabe que às vezes durante o processo de tratar a disfunção dele, como que a gente faz para não perder esse romance, esse erotismo em casa, sem necessitar daquele pênis ereto ou daquela vagina Sim, lubrificada? sim, Não é? sim. Então, os brinquedos, é o que eu sempre falo, gente, brinquedo erótico é brinquedo. O que uma criança faz quando ela ganha um Uhum. brinquedo? Né? Ela se permite experimentar sensações novas, se permite Exatamente. experimentar Ah, pensamentos diferentes, mobilizar aquele brinquedo de várias formas. Então, é necessário que o casal aprenda a desgenitalizar, sair exato, desse isso. Quando pensamento eu sempre trato focado. disfunção, quando eu trato uma disfunção erétil, uma ejaculação, a gente primeiro tira o foco da Claro, genitália, né? Porque você claro. precisa tirar o foco da genitália. E aí toda essa redescoberta, vamos voltar a namorar, vamos redescobrir essas brincadeiras, Uhum, vamos. E aí, uhum. aí eu acho que entra muito essa coisa de que, tudo bem, a gente propõe exercícios, mas eu vejo que as mulheres, principalmente dos parceiros que eu atendo, que têm disfunção por muito tempo. Né? Um Sim. homem leva 5 anos para procurar quando tem uma disfunção erétil e 10 para procurar quando tem uma ejaculação rápida. Então, assim, Uhum. é muito tempo. Imagina essa mulher casada com esse homem que está todo esse Sim, tempo lá, tá? Esperando para sentir alguma coisa, ou que, de repente, é o primeiro parceiro da vida dela, sim. né? E ela E não aí tem eles chegam outra. muito desconectados, né, Lucy? Tipo, já há Exatamente. muito tempo sem ter relação sexual. Ah, Sim, eu me sim. acomodei, né? Às vezes eu escuto muito isso das mulheres, né? Ah, Cláudia, eu já Uhum. falei por tanto tempo para ele procurar ajuda, nunca procurou. Então, hoje em dia, eu não sinto mais nada por ele, porque faz tanto tempo que Isso. a gente não se conecta. A gente pega o casal já quase destruído, né? Já pega o Exato, casal quase destruído. É. exato, E, exato. e aí, olha só o quanto pode se. Então, eu diria assim: se essas mulheres aprendessem desde cedo, né, a conhecer o próprio corpo, dividir um corpo conhecido, e aí nós estamos falando da masturbação, dividir um Uhum. corpo conhecido com este homem que desconhece o corpo feminino, ele desconhece. Sim. Ele não tem clitóris, ele não tem vagina. Eu brinco Uhum. sempre: homens, mulheres, vocês precisam nortear esses homens, né? Uhum. Ensinar como que pode, o que eles podem falar, aqui é bom, aqui é mais gostoso, não, aqui é melhor. Mas se ela não conhece o próprio corpo e as sensações, como que ela vai dividir um corpo Sim, desconhecido? Ela está sim. dividindo um corpo desconhecido. E, claro, joga para esse homem também um peso, que é o peso que sempre existiu nas costas dos homens. Eu não estou defendendo os homens só, não, viu, mulheres? Uhum. Uhum. É assim, ó, o peso de que eles têm que saber tudo, absolutamente tudo. Exatamente, E o caminho eles já sabem. Eles têm que saber dar prazer e pronto. E o prazer é Aham. de cá. Primeiro é o teu prazer, se você não Uhum. aprender, né, Cláudia? Você Perfeito. primeiro, para dividir com o outro, como que você vai viver? Você não vai Sim, conseguir dividir. sim. Uma É o que relação é eu sempre, dois. é o que eu Aí precisa sempre estar bem aqui, falo. precisa estar bem aqui. Né? Isso, e é o que eu sempre falo. Quando o homem toca o corpo da mulher, não é?
ela está sentindo, ela tem a sensação. Isso. Ele vai tentar se basear pela expressão do rosto, pelo que ela poderia estar falando, não é pela expressão do corpo, mas a gente sabe que muitas mulheres que não se conhecem, elas também não têm essa autonomia na cama. Então, elas simulam estar tendo prazer, elas simulam estar tendo um orgasmo. E aí, a gente deixa esse homem completamente perdido, ou melhor, ele acha que não está perdido. Sim. Ele acha que a mulher está gozando, que ela sempre teve prazer e que ele sempre foi maravilhoso. Mas na mente dela, ela sabe que ela não está encontrando esse prazer. Então a gente está em volta de uma mentira que nós mesmas nos prendemos por simples falta de conhecimento do próprio corpo. E aí é bem isso mesmo, né? Perguntaram aqui, existem brinquedos mais aceitáveis no casal? Um para começar? Um pra começar. Tem. Ó, já vou até mostrar um primeiro, ó. Tá vendo? Ele é um coelhinho, ele tem as orelhinhas aqui, você liga, ele vibra, não é? Ó, deixa eu mostrar aqui na câmera, tá vendo? Aqui ele tem uma vibração. Você pode, inclusive, tirar e fazer isso daqui sensorial pelo corpo inteiro. Pode ser usado na genital também, mas já são produtos, primeiro, que não tem um formato fálico, né? Sim, do pênis. Aquilo que ele falou antes, né? Que é maior do que o pênis do cara. Que o pênis do cara. Isso, então existem os brinquedos que têm um formato fálico. Existem outros que não. Por exemplo, às vezes no processo de tratamento de alguma disfunção, os que eu mais oriento, inclusive, são esses. Que eles não permitem a penetração mesmo. Que é para o casal justamente para estimular, aprender a mobilizar a energia sexual no corpo inteiro. Sim. Porque às vezes se a gente coloca um brinquedo que seja de penetração, esse homem que também não aprendeu a trabalhar com aquele corpo feminino, ele já quer meter isso aqui dentro e ficar isso, e acha que isso que vai dar prazer. Isso não vai dar prazer. Então a gente tira essa possibilidade da penetração para que eles se obriguem a aprender a tocar o corpo de uma outra forma em outros pontos de prazer. Eu digo que mulher... Às vezes eu brinco, porque eu fazia muito palestra, fiz durante 12 anos palestra no Brasil, mas para casais e homens e casais, né? E aí não necessariamente público feminino. Mas eu dizia sempre aos homens, mulheres são, tá? Carro a álcool no frio e não é automático. Então assim, você tem que brincar, são duas coisas que você tem que pensar. Quando você está estimulando o clitóris, por isso que eu brinco que as mulheres têm que conduzir essa brincadeira, né? Conduzir, porque assim tá mais gostoso, assim é melhor. Mas tem uma coisa, a mulher é carro a álcool no frio, sem nenhum tipo de coisa automática, e principalmente o quê? Clitóris. Clitóris é refeição. Eu digo que vagina é sobremesa. Então esquece esse tamanho de pênis e meu tamanho do pênis. Sabe? Se essa mulher não for bem estimulada nesse clitóris, ela não vai ter orgasmo nunca. Pode esquecer, porque quem manda esse orgasmo, quem vai definir esse orgasmo para o cérebro, é o clitóris, que é um pênis em atrofia, a gente sabe. Então, os homens têm uma certa dificuldade de aceitar, porque a vida inteira o falo era a coisa mais importante do mundo. Né? Só o falo era o... E para você ver que as mulheres, muitas vezes, nós temos ainda quase 50% de mulheres que não sabem o que é orgasmo no Brasil. Né? Que mente, que finge, né? E que vão demonstrar o quê? Que para esse homem, elas continuam adiando, né, de sentir alguma coisa. Então, você estava mostrando um brinquedo de casal. Ó, esse é um brinquedo para começar, tá vendo, Cláudia? Mostra de novo ali, ó. Olha daqui, bonitinho, tipo um coelhinho. Vamos lá. Este daqui, tá vendo? Super pequenininho, que permite justamente um estímulo maior clitoriano ou um estímulo corporal. Ele vibra também, Cláudia? Mas você pode fazer no corpo do pênis, você pode massagear saco escrotal, você pode massagear próstata, não é? Então existe várias possibilidades com um brinquedo desse. E é aquilo que você falou em relação ao clitóris, né? Que o maior desencadeador, digamos assim, do orgasmo é esse toque direto. E só para lembrar quem aqui está nos acompanhando, que o nosso clitóris não é só aquela pontinha que vocês acham que é. Tá lá dentro. Não adianta ficar brincando de raspadinha naquele ponto ali que às vezes dá agonia. Né? A o clitóris é muito maior do que vocês possam imaginar, podendo chegar a 10, 12 centímetros. Lembrar aqui, ó, falaram aqui, depois nós vamos falar.
tá? Do tamanho, mas eu quero falar do clitóris. É bom você ter lembrado disso. É importante a gente esclarecer aqui para esses homens que o clitóris não lubrifica. Então precisa Isso. lubrificação para o clitóris. Clitóris deve ser lubrificado para ser estimulado, tá? Então vamos lá. Sabe, na hora de brincar, lubrificar. Ou vai buscar essa lubrificação na vagina, se ela Uhum. existe, ou vai ter que lubrificar, porque a sensação é horrível. E ficar Sim. passando do mesmo jeito, clitóris, eu brinco que clitóris é assim, ó. Cláudia, clitóris está aqui, tá uma pontinha aqui. Com o tempo, conforme isso aqui vai inchando, 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 o clitóris faz isso, ó. O mesmo Uhum. tipo, ele está crescendo, mas o mesmo tipo de estimulação que valia, tô fazendo sexo oral aqui, tá? Já não vale mais, tá? Porque tem que ser outro tipo de estímulo, porque esse mesmo Aham. estímulo, e o cara fica lá, igual, o tempo inteiro, igual, igual, igual. Não vai Sim, conseguir. Então, sim. esse ensinamento, aí que eu falo com os brinquedos, sabe? Eu até vou te contar uma coisa. As minhas secretárias de São Paulo, no Natal, eu dei umas borboletinhas que ficavam estimulando o Aham. clitóris para elas colocarem embaixo da calcinha. Aham. Elas adoraram. Sei que foi uma festa com essas borboletinhas Sim, que sim. todo mundo adorava, porque começou a estimular o clitóris, eu começava a ficar. Olha, mas eu nunca tinha sentido essa sensação. Eu cheguei em casa louca de vontade de transar. Aí eu digo, viu? Aí cada ano agora elas me pedem, a secretária lá de São Paulo, me pedem. O senhor tem outro brinquedinho daqueles? Eu digo, gente, eu não tô atualizada. Eu não tô atualizada. Eu vou ter que me Montar atualizar. montar uma cesta de Natal com produtinhos para essas meninas aí, para elas trabalharem sempre Pois felizes, é, né? para trabalhar feliz, mas e É, você vê o que é, e assim, todas nunca tinham experimentado sim, nenhum tipo de estímulo no sim, clitóris que fosse uma coisa gostosa que elas pudessem conduzir, né? exato. E É, descobrir. eu acho que nisso, Lúcia, a gente tem uma grande chave. Porque o que eu acho mais importante é que os homens aprendam a estimular as parceiras a se conhecer. Então, realmente, é tirar essa noia da cabeça de que vai concorrer. Eu lembro, Lúcia, que há muito tempo, quando eu ficava mais no atendimento de loja, às vezes eu Uhum, pegava, por exemplo, um brinquedo e colocava na mão do homem, ele falava, nossa, mas se eu der isso daqui para ela, ela me troca, porque isso daqui é muito poderoso, né? é E isso aí eu aí. olhava bem sério para esse homem, eu falava assim, então vamos fazer o seguinte, para de bater punheta. Aí ele me respondia: ah, não, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu digo: aprendeu. É Uhum. exatamente isso. Uma coisa é você se tocar sozinho, e outra coisa é você ter a Tem possibilidade isso. de se tocar e ter o parceiro junto. Não é? Então eu Exatamente. sempre brinco que os homens acham, né? Tem aquele ditado que o melhor amigo do homem é o cachorro. Eu digo é porque não conhece vibrador, porque o melhor amigo do O homem é do o homem é vibrador. vibrador. Então, eu Tem vejo que muito. o que os homens mais têm que fazer é buscar conhecer esse mercado Uhum, e as possibilidades que o brinquedo traz para a relação, e o uhum, homem ser um grande estimulador para a mulher, que o homem permita que essa mulher tenha, que você dê um uhum. presente para ela, que Sim, ela possa estar se estimulando, porque eu falo muito isso para os homens que eu conheço, né? Eu digo, Cláudia, homem, quanto mais ela se toca, mais vocês vão transar. claro, mais ela vai sentir vontade, mais vão se estimular, mais ele, Isso, e mais ela conhecendo, mais ela conduz para o prazer. E muito sim, mais fácil para eles, é muito mais fácil para os sim, homens. Então, sim. homens que estão nos assistindo aqui, teve um que falou, Lucimar, mas o que ele falou? O tamanho do brinquedo. Não, gente, não é isso. O tamanho do brinquedo não tem nada a ver, ela não vai. Uhum. Normalmente, esse brinquedo, o melhor amigo do homem é o vibrador. Genial. Isso mesmo. Tem alguém falando aí. Ó. Eu E tô é um começando homem aí. falando. E é um homem falando. Isso Valdemar, aí, um beijo para ti. tá? Interessante, diz o Márcio aqui. Olha, um beijo para todo mundo que Viu? está É, aqui. gente, E mas a é. Rô me pediu aqui, a Rô falou assim, Lucimar, você ficou de trazer uns brinquedinhos pra gente. Rô, pode deixar que eu tô aprendendo aqui com a Cláudia. Tô aprendendo com a Cláudia os brinquedinhos. E vou falar para ela. Cláudia, uma coisa que eu queria te falar. Quando se compra um brinquedinho pela internet, isso é algo que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui. Uhum. Eu acho que merece uma explicação melhor. Será que essas pessoas poderiam ter, vamos supor, você fala bastante disso, é aberta, é uma empresária no setor, Uhum. Uhum. poderia fazer mais vídeos mostrando, olha, esse brinquedinho é assim, funciona Uhum. assim.
Sabe por quê? Porque eu vejo que as pessoas hoje têm a facilidade de comprar pela internet, Sim, mas sim. não sabe bem Uhum. claramente a finalidade do brinquedo, Sim. sabe? É, tem, vai ter que Ah, perder um pouquinho mais de tempo na descrição. Não é? tá. Eu sempre acho assim, o primeiro brinquedo, o ideal seria você pesquisar na sua cidade o que que tem, uma loja bacana tal para ir, porque quem trabalha nesse mercado está muito acostumado a falar sobre isso mesmo. Tem que ser Uhum. natural, não é para as meninas, Para por exemplo, orientar. da Exatamente, para as meninas, por exemplo, da Sussurra, vender um vibrador ou vender um pão francês, elas vão ter mais facilidade em vender um vibrador do que um pão. Tá. Porque é o dia a dia delas. Então lá você consegue tocar, você consegue ouvir o ruído, não é? Porque Uhum. a compra da internet, se você olhar pela descrição do produto, você vai conseguir saber o tamanho, você vai conseguir saber o número de vibrações que tem. Mas, por exemplo, o som você não consegue saber. Tá. Tem brinquedos que são super silenciosos. Por exemplo, pega um Uhum. casal que tem um filho adolescente em casa, ou mesmo um filho pequeno, né? Às vezes você liga um vibrador, fica um... Aquele vibrador não vai trazer prazer para essa mulher, porque ela vai ficar Claro. preocupada que o Não, é filho vai ficar desconcentrada, né? escutando. Exatamente. Desconcentrada. Não Então, tem numa concentração no loja, tu sexo. consegue ter isso, né? Essa questão do ruído. Ou Sim. se realmente a pessoa não consegue, tem vergonha, ou não tem uma loja bacana na cidade para conhecer, na internet tem muita coisa. Tenta Uhum. sempre buscar pelo chat da loja na internet, para Que tentar é chamar para ver se é alguém para sério, se é tudo. orientar. Chamar E para alguém, orientar, para perguntar para perguntar se orientar. tem Ah, muito legal, barulho, não é? legal. Às vezes você pode entrar daí no WhatsApp em contato Uhum. com alguém da loja para a pessoa demonstrar Ótimo. para ti o brinquedo. Uma Então é boa uma dica dica. bacana Ai, isso. muito legal, Cláudia. Sabe por quê? Porque eu vejo que tem pessoas que não querem ir até a loja ou sentem essa dificuldade, Uhum. e alguns homens, cidades menores. Ah, não, Sim. eu não vou, sabe? Aí, Uhum. estão tudo comprando pela internet. Às vezes as meninas compram e distribuem. Aí depois Aham. compram para várias, compra para ela, daí vê que é bom, aí compra para várias. Aí Sim. consegue fazer essa coisa. Mas isso, como é desmistificar, né? Sim. Esse tabu, essa coisa toda. Eu tive, eu ia falar com você, eu falei, não, eu vou no sex shop. Já que eu vou falar Aham. com a Cláudia, eu vou pelo menos conhecer que tem lá dentro, né? Porque Aham. fazia tempo, não, fazia algum tempo que eu não visitava um sex shop. Sim. E até por causa da pandemia E estava tudo mudou muito. fechado. Mudou muito. De uns Eu anos para cá fiquei, evoluiu muito. evoluiu muito. Porque assim, a Uhum. gente tinha brinquedos importados que eram aquelas vaginas para estimular para masturbação, Sim. né? Que eu não Sim. sei nem o nome como que é, mas era É e uma assim, prótese. Aham. é Também é uma uma prótese. Um prótese, masturbador mas masculino. masturbador masculino, mas assim, a textura, a Uhum. consistência, os tipos que Muito existe, próximo, né? gente, Uhum. é muito próximo. Até Aham. para nós que temos que fazer, pedir para os pacientes fazerem exercícios, que não são solteiros tal, e Maravilhoso. que precisa fazer, é Aham. muito É muito interessante. legal. É muito legal. E eu acho que vale sugerir, tá? Porque aí eu fui conhecer o que tinha de masturbador, né? Olha lá, que brinquedos existem para os homens. Estes que eu estou falando para vocês. Para os homens, especificamente para se masturbarem, eu vi, Cláudia, fala como que chama. Os, A Cláudia os deve ter. masturbadores masculinos, mas tem os massageadores também, ó. Aqui eu tenho um que é para homem. Tá, como que esse daí funciona, Cláudia? Esse daqui ele vibra, esses tentáculos vibram, então você pode usar no pênis aqui, mas Tá. também tu pode usar para estímulo de mama, você pode usar para clitóris, você tem que criar, não Olha que é? bonitinho esse. Uma Tá vez vendo? super, ó, não é um formato fálico, não é? Olha. Não tem o formato de vagina, de ânus, essa coisa toda, e você massageia todo o corpo do pênis. Então ele vai Ótimo. vibrar, ele vibra inteiro e você vai massageando, não é? Ou às vezes Ótimo. até mesmo se tiver numa parceria, dá para fazer sexo oral enquanto masturba o corpo do Do pênis. pênis. Tem muitos brinquedos, muitos, não é? Cláudia, eu tô. Tem uns que giram, tem uns que aquecem, tem Uhum. muitos brinquedos para os homens também. Inclusive, quando eu comecei há uns 10 anos atrás, muito mais tempo, até 10 anos atrás, eu empreendi nesse mercado, mas eu fiquei uns 5 anos estudando. Eu lembro que tudo que eu via parecia ser masculino. Eu falava, gente, eu quero ter um pinto. Imagina isso daqui massageando o pênis. Eu ficava delirando com os brinquedos Uhum. masculinos, de Sim. tantas possibilidades que tem. Então, e assim, eu não sei se isso é difundido,
Você acha que está difundido os brinquedos? Eu penso que sim, Ó, sabe, preciso te Lucy? visitar, Cláudia, precisa mesmo. Vai Lá, mesmo, Márcia. vai lá até Porque para assim, conhecer, eu gente, é moro muito em legal. Joinville, não é? Eu Ah, moro em Joinville, é uma cidade alemã. grande, É uma cidade que eu sempre brinco que é uma cidade meio colonial, assim, provinciana, é a maior cidade do estado de Santa Catarina. é. Mas ela tem essa coisa mais provinciana mesmo. Gente, eu não sei, eu já estou há 9 anos no mercado, então às vezes eu perco até um pouco essa noção dessa dificuldade de ir até uma loja, porque É. existiam muito antigamente as sexy shops, por exemplo, em São Paulo, até 3, 4 anos atrás, tinha um sexy shop que tinham cabines que você Sim. encontrava meninas lá, você ia para a cabine usar brinquedo. Hoje não Uhum. existe mais isso. Tanto que a gente criou um novo conceito que é a boutique sensual. Então você Ótimo. encontra produtos de sexy shop, mas são marcas diferenciadas, não é? São brinquedos com uma qualidade diferente. Só entra produtos que têm Anvisa, então Sim, já é uma ótimo. segurança para quem compra, Ótimo. sabe? Então tem que procurar esse tipo de loja, não é? Ou então, Uhum. se precisar efetivamente ir para um site, olhar aquele site, porque hoje em dia também tem sites muito bons, não é? Entrar num Tá, site que mas você fala vê que qual tem que é uma o seu, avaliação, Cláudia. Fala qual que é o seu da é loja. o Como chama? Sussurra, Sussurra. sussurra.com.br. Tá, .com.br. Que Tá. lá também chama as meninas no chat, vai para o WhatsApp, elas fazem Uhum. vídeo do produto, né? Então tu consegue ter uma compra mais Ótimo. assertiva. Então E tá. uma vez que você já tem algum, que você já sabe o estímulo que você gosta, aí fica mais fácil as próximas compras num site. Porque daí tu já tem uma noção de Já vai. formato, do que Uhum. você gosta, não é? Por exemplo, eu não tenho aqui, mas lançaram o Sugador, que é um vibrador da Anitta, fez muito sucesso, orgasmos para mulher em 12 segundos, 20 segundos. Bom, se eu fosse só empresária do mercado, talvez eu ia achar, meu, que legal. Como a gente tem toda uma base científica de estudo, tu diz, cara, que merda, por que que eles fazem um negócio desse? Não é? Uhum. Porque a gente sabe que essa mulher que já tem dificuldade para um orgasmo, encontra uma Sim, propaganda enganosa dessa. dessa, É, ela compra, exatamente. faz um investimento caro, ela não tem o resultado que estava sendo prometido e ela Uhum. fica depressiva com esse processo, porque, Claro. cara, realmente eu desisto, não tenho mais para onde ir. Não tem solução, né? Exatamente. Assim E como esse é contra um o homem. brinquedo que ele funciona mais por pressão no clitóris. Não é? Aham. Então, por exemplo, para mim, Cláudia, esse brinquedo eu posso ficar o dia inteiro com ele que não vai me levar para lugar nenhum. Vai dar Sim. uma massagenzinha, vai dar uma relaxadinha, mas assim, eu consegui chegar a um orgasmo Não. com ele? Não. Tem outras mulheres que super funcionam. Então eu já sei, né? Como eu já me conheço, eu sei o que que eu gosto, qual é o estímulo que eu gosto. Então, Uhum. numa compra num site, a gente consegue mobilizar isso. Mas o Entendi. que é muito legal, Lúcia, nos sites são os bullets, que eu Aham. não tenho aqui, mas ele é tipo um batonzinho, assim. Eles são Aham. pequenos, ou seja, ele é ótimo para iniciar nesses brinquedos eróticos, porque não vai Tá. competir com o pênis do parceiro. Não é? Ele é um brinquedo que você pode estimular o corpo inteiro, o pênis, a Uhum. genitália feminina, não é? E ele é super pequenininho, não são caros, não é? Com 49, R$ 60 você compra um bom bullet para começar a brincar, a experienciar isso. E aí depois, é a mesma coisa carro, né? Se a gente É, for comprar um carro, eu adoraria comprar uma Ferrari. Não compraria porque não tem dinheiro, mas se tivesse, você não começa a dirigir o teu primeiro carro, uma Ferrari. Você vai para um claro. carro mais popular, depois tu pula para um outro e você vai melhorando. Brinquedo é a mesma coisa. A gente começa com o básico e vai subindo. Isso. Agora nos contem sobre masturbação, vantagens e desvantagens. Gente, é vantagem, tá? Para Uhum. os homens, eu vou falar para os homens e mulheres, independente da questão, é vantagem, tá? Por quê? Porque é autoconhecimento. E outra, prazer, orgasmo deve-se ter pelo menos 2 vezes na semana. Então, assim, é obrigatório ter orgasmo? Não. É obrigatório sentir. Não, não é obrigatório. É que é Mas faz saúde. bem. Uhum. Traz saúde. Saúde sexual depende disso. Então, a masturbação é de extrema importância
E isso, mulheres e homens que estão nos ouvindo aqui, tá? É de extrema importância. Se você puder ter 2 orgasmos na semana, seja ele sozinho ou acompanhado, você vai evitar vários problemas de saúde. Você evita problema cardíaco, você evita problema de próstata, você aumenta a imunidade, você libera ocitocina, que aumenta a imunidade, você libera endorfina, serotonina. Dorme melhor. Dorme melhor. O sono. Sabe por que o homem ronca logo que ejacula? Isso é uma coisa legal pra gente falar. Você sabe que tem pessoas que estão rindo, né? Tá rindo aqui não, viu? Rô, você tá rindo, mas é verdade. Olha aqui. Por isso que tem que se masturbar, todo mundo. Olha aqui. Homens, mulheres que estão nos escutando, tá? Quando o homem termina de ter orgasmo, ele começa com a respiração rápida, uma respiração mais profunda. Por que você entra nessa respiração profunda e começa a roncar? E tem mulher que não teve orgasmo, o marido acabou de ter orgasmo, ela começa a cutucar. Ah, tá roncando, já tá roncando. Por quê? Porque você entra imediatamente na fase REM. Ou seja, se você se masturbar, ou se você tiver uma relação e você tiver um orgasmo, homens e mulheres, tô falando dos dois, tá? E você for dormir, e você vai 40 minutos de sono a mais. Sabe o que é isso? Você leva em média de 20 a 30 minutos para entrar em fase REM, que é a fase mais profunda do sono de descanso, tá? E quando você tem orgasmo, você entra imediatamente na fase REM. Então, assim, além de tudo, você dorme muito melhor. E o sono hoje, a gente sabe, libera o quê? Se você dorme bem, lá, homens que estão nos escutando, testosterona, tá? Nós vamos falar disso numa live, até porque nós vamos falar com um urologista que ele vai mostrar para nós o quanto da importância de se ter orgasmos, né? E o que tem a ver com saúde. Mas é fundamental, para quem perguntou aqui, é fundamental você ter orgasmo, você se masturbar. Se você não tem parceiro, mesmo com parceiro, vai sozinho, tá? É importante. Então, entenda como eu sou. Aqui, ó, tá bom, vamos lá. Então, Cláudia, eu acho que a gente falou da live assim, a live é para a importância da masturbação, né? Então, nós temos que frisar o quanto isso é fundamental para a saúde sexual. Sim. Nós estamos aqui falando de saúde sexual. Existem 2 grandes Fs da sexualidade, né, Lucy? Que é a fricção e fantasia. Então, o que acontece para as mulheres, né? O que eu observo muito? Erotizar a mente é fundamental. E para a mulher, a gente sabe que é um aprendizado. Primeiro, porque muitas vezes ela não se permite erotizar. Tem aquele cara gostoso, enfim, aquela pessoa que dá aquele tesão, que cara gostoso, paraná. Ninguém vai para casa e toca uma siririca pensando naquele cara, porque a mulher já pensa que, meu Deus, eu tô traindo, tá errado, isso é pecado, isso eu não posso. Então já vem toda aquela repressão sexual. Sim. O homem não, o homem tem essa facilidade. Para ele sempre pôde, então ele acha sempre foi legal. Permitido. Exatamente. Então, para a mulher, é um aprendizado, o aprender a erotizar. E o que eu mais encontro de dificuldade é isso. Não é a compra de um brinquedo, não é usar um brinquedo, mas, gente, eu falo até por experiência própria. Eu posso ter um brinquedo super legal, mas se eu ficar assistindo a novela e brincando no jornal, com o meu brinquedinho lá embaixo, vou relaxar. Mas ter prazer, eu vou precisar erotizar minha mente. E quando você fala desse benefício da masturbação, é legal dizê-lo, porque hoje existem muitos recursos para isso. Até para tirar um pouco a pornografia, porque a gente sabe que isso é uma linha bem tênue entre o que é positivo e o que torna negativo. Isso e a gente vai para um conto erótico, né? A gente vai para uma leitura. Cara, então a gente tira a pornografia visual, que nos tira o processo criativo, principalmente para os homens. Não é? Porque eles continuam aprendendo tudo errado, porque a pornografia não ensina. E aí a gente começa a explorar o áudio, que o casal pode estar escutando juntos, até vendados, para dar uma dica. Né? Põe um áudio, vocês dois lá, um do ladinho do outro, meio que se encostando. Ficam lá vendados e ficam escutando um áudio erótico. Daqui a pouco começa a tocar o corpo. Daqui a pouco vem o processo de excitação. E é muito bacana. Você falou uma coisa muito importante, Cláudia, mas muito importante mesmo. Que é assim, olha,
eu digo que sexo é cérebros, tá? Começa aqui. Então, assim, tudo tá ali. Se você não tiver erotização, zerou. Você pode estar com um brinquedo maravilhoso, um homem maravilhoso. Exatamente. E nós, mulheres, não aprendemos a erotizar. Mulher não aprende a fantasiar. Ela não olha para um homem, imagina transando com esse homem. O pau dele, que pau lindo. Já fica imaginando. Ela não consegue fazer. O homem olha uma mulher, ele consegue. Dicas para escutar áudios eróticos. Depois a gente fala. O homem olha para uma mulher, ele consegue ver a mulher nua. Ele consegue olhar para uma mulher vestida na rua, imaginar ela nua e fazer a fantasia ao mesmo tempo. Tudo. É muito rápido. Por quê? Desde cedo ele aprendeu visão, tá? Só treinar visão com imaginação. Só que ele não treinou a imaginação. Por isso que os contos eróticos, você falou uma coisa muito importante, romance erótico e contos eróticos, hoje nós temos os podcasts, que são para você ouvir histórias. Então, e essa linha tênue que a Cláudia falou, como educadora sexual e sexóloga, é muito importante. Essa linha tênue que existe entre a pornografia e o que existe de erótico, que é bom. Tá? Exato. Então, procurar, e se você vai para a internet, você vai ver a loucura que tem, né? A porcaria que existe, que a gente não pode nem, assim, sei lá, né? Que pode trazer uma disfunção, não é? Porque e pode trazer grave. O homem se excita no processo individual dele com aquele harém de mulheres lá de joelhinho, linguinha de fora. E aí, quando ele tá com a parceria, ele não consegue nem ter uma ereção. Porque não é. Não é. Cadê a excitação? Não, mas, Cláudia, é uma coisa que eu trabalho. Que a pornografia traz. Uma das coisas que eu trabalho com os homens é exatamente isso. Porque hoje, na atualidade, esses homens mais jovens só aprenderam a se masturbar com vídeos. Então, o quê? O vídeos não representa aquilo que tem no real. Exato. Então, quando você chegar no real, você vai ter uma disfunção. Porque não representa. Eu tenho a vida inteira, o que eu erotizei é isso aqui. E o que eu tenho é isso aqui. Isso aqui é sem graça para ele. E para piorar, hoje, o homem tem em suas mãos a possibilidade de selecionar a cena. Ele acelera para chegar naquela cena que para ele é mais excitante. Então, olha que louco que é isso. Porque na hora que ele tá com uma... E assim, né, Lúcia, se a gente for pensar numa história da sexualidade, a gente vai ver que disfunção sexual masculina tem pouco tempo de escrita mesmo. Porque antes era prazer para o homem. Então, a mulher, como ela não cobrava o próprio prazer, como ela não se manifestava, né? Se o cara durasse 2 bombadas e acabou, tá tudo certo. Hoje não, né? Cadê essa mulher ativa sexualmente que diz, querido, 2 bombadas e chegou lá, não tá dando não, tá dando, deu, né? Preciso então, vamos lá. Demais. Vamos tratar aí. Amamos Lucy, mas vai ter o Lucy App. Isso. Que é o nosso aplicativo exatamente para isso. Cara, você que está aí nos vendo, mulheres que estão, façam os homens, entram lá, nós vamos fazer toda essa parte de treinamento. Nós estamos fazendo uma coisa muito legal, muito séria, muito responsável, com muito embasamento, né? Eu sou psicóloga clínica, terapeuta sexual há muitos e muitos anos, só atendo isso, né? Então, assim, é uma união de forças para mudar. Então, a gente está aqui para quebrar tabu, desmistificar, melhorar essa condição, a performance sexual, ter outra performance. Você vê que qual era o treinamento desses homens? Rápido, né? Estou adorando, por acaso estou adorando a live. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Continua aí. Beijo para todo mundo que está aqui. Então, assim, esses homens aprendiam exatamente com essa rapidez, aceleravam. Até hoje. Até hoje. Aí, o que eu tenho que fazer no consultório e nos treinamentos? Eu tenho que simplesmente adequar o estímulo para as relações. De tão difícil. Ou seja, esse cérebro jamais conseguiu erotizar com contos, conseguiu erotizar com romance erótico, né? Isso era coisa de mulher. É de mulher. Né? E uma coisa... Isso. E uma coisa muito importante, Lúcia, é assim, ó, a gente sabe que até por pesquisa, o processo do homem para chegar ao orgasmo é mais rápido do que o processo feminino. Não é? A não ser que a mulher seja muito bem treinada, esteja muito erotizada, enfim. Então, por exemplo, quando eu faço palestra para os homens, né, que eu falo que
esse tempo para a mulher entre desejo, excitação e esse orgasmo pode chegar a 25 minutos. Sempre tem homens que na palestra eles falam assim: meu Deus, o cara tem que ser atleta. Não. O que isso mostra? Que na 25 minutos aqui, ó, aguenta, neguinho, aguenta para ver se é fácil. Aí entra o que a gente começou a falar lá sobre brinquedo erótico. Que não teve toda a estimulação. Não é soca-soca 25 minutos, amor. Então, assim, vai mesmo. Vai um pouquinho, brinca um outro pouquinho, pega um brinquedinho, faz Vamos lá, respira. Isso. Vai lá, levanta, aí coloca tudo mais de novo, um brinca mais um pouco. E aí então vai. É isso. Então, se o casal sabe namorar, sabe a média essa erotização para a relação, aí funciona super bem. E o cara não fica suando. Né? Olha lá, o cara tá dizendo aqui, o Valdemar tá dizendo que e o homem acha que é só penetração. O homem acha que penetração vai levar uma mulher a ter orgasmo. Quando eu vejo uma mulher, quando eu vejo os filmes, os vídeos eróticos, uma mulher gemendo, o cara penetrando assim, ou seja, eu tenho absoluta certeza que é puro fingimento. Tá? Então, assim, é só fingimento, porque não existe como ter orgasmo com socação. Sem ser estimulada primeiro, sem ter esse clitóris estimulado. Raríssimas. Mas olha, é 0,0 alguma coisa. Tá? Então, gente, eu digo assim, mulher, a média no Brasil, para uma mulher estar pronta para penetração é 15 minutos. A média, tem mulheres que levam 40 minutos, isso é a média de estudo brasileiro. Tá? Tem mulheres que vai levar 40 minutos para estar pronta para penetração. Olha só, gente. Olha aí, só. Lucy, eu vou puxar a sardinha para os homens agora, não é? Porque eu acho que todos nós somos ainda uma geração que veio sem educação em sexualidade. Totalmente. Não é? Então, por exemplo, ontem eu fiz uma palestra e eu falei para as mulheres, gente, vocês sabem qual é o tamanho do canal vaginal? Sem excitação nenhuma, não é? E as mulheres não sabiam que é um dedo. Então eu digo, gente, que engraçado, porque é o meu corpo, né? Como que eu não sei o tamanho do meu corpo? Então, para o homem, se para nós mulheres a gente já não se conhece, para o homem ele vai sempre pelo que sempre escutou, pelo que sempre viu na pornografia. É isso que ele acha. Então ele acha que é daquela forma. Se ele encontra mulheres que ele se relaciona dessa forma e elas não falam, e elas não ensinam, elas fingem, eles vão continuar fazendo errado, porque para ele não está errado. Então eu preciso defender os homens nesse Sem quesito. dúvida, e aí a grande mudança é quando a mulher mostra, quando a mulher fala, e esse homem ele está aberto para essa escuta. Isso. Porque não pode ser aquele homem que se a mulher fala, ai amor, eu tô com dificuldade, não tô chegando tal, e ele manda a mulher para terapia porque ela tá com problema. Não, gente, o problema é que vocês não sabem de nada sobre sexo. Vocês não sabem sobre anatomia, não sabem sobre a resposta sexual. Então, senta com a titia, né? Vamos começar uma escola desde o início para vocês começarem a conhecer um pouco do outro. Começa de novo. Isso. Eu digo, vamos deletar e começar do zero. Isso! Vamos deletar e começar do zero. Tudo. Tira esse HD daí, joga longe. Joga fora. Joga longe. E vamos começar lá de trás. Então, assim, gente, olha que coisa, né? Nós estamos aqui. Eu achei, Cláudia, que a importância do casal se comunicar, exatamente. Claro. A comunicação. Só que eu te contar uma historinha assim, bem rapidinho, só pra gente terminar. Eu tive um casal que apareceu há muito tempo. E ele, depois de 40 anos de casado, ela chegou para ele e disse assim: agora, definitivamente, eu vou te contar. Eu nunca tive prazer. Eu nunca tive orgasmo. O que aconteceu com esse cara? Broxou. Broxou totalmente. Ele não conseguia mais nem se relacionar com ela. Eu tive que fazer toda uma transição para essa... Sabe? Porque ele desconstruiu o cara. Desconstruiu como? Sexualmente falando? Por quê? Né? Porque ele acreditou a vida inteira que ele estava dando prazer para ela. E era daquela forma que ela mostrava que estava tendo. E ela fingiu durante 40 anos de casada. E aí depois, na verdade, ele deveria olhar para ela e falar assim: amor, que pena que você não gozou. Eu gozei. Eu passei 40 anos gozando. Então, essas mulheres... Então, aí nós estamos aqui falando, homens, o quanto é importante que essas mulheres... Vocês conhecerem o corpo... Porque vocês desconhecem o corpo feminino. Se a mulher não conhece, assim como você falou do tamanho da vagina. Né? O homem acha que a vagina é desse tamanho. Não é assim, gente, é desse tamanho, ó. É desse tamanho. Ela é elástica.
tá? Sim. A sensação da vagina, a única coisa que tem no introito vaginal, que tem terminação nervosa, a vagina é um canal de parto. Eu brinco que Deus Ali, fez ó. alguma coisa. Na entrada. É na É, eu digo que na entrada. entradinha. Pênis deveria ter largura, né? Ou seja, diâmetro, não profundidade. Então, pênis grande não serve para nada. Para Eu falo nada. a mesma coisa, Tá? Lúcia. Eu Porque digo a assim, ó, mesma você tem que coisa. entender que é só aqui, ó, no introito É. vaginal. São dois dedinhos, ó. Dois dedinhos Isso. para dentro da vagina, que vai ter sensação. Lá dentro não tem nada. Lá dentro é Isso. canal, é para nascer neném. Então, assim, é para esticar e não ter sensação. Porque não tem terminação Sim. nervosa que Eu leva para o sempre falo, eu cérebro. digo, gente, pau perfeito é 5 centímetros e grossinho. Grossinho. Exatamente. Daria Pronto. perfeito, não Tá é? lá. E é engraçado, porque falando agora do mercado erótico, no mercado erótico tem muita coisa gigante Grande. também. Tá, mas Muita aí eu coisa fiquei enorme que sabendo eu digo, também porque gente, não é né? pra só isso, né? Exatamente, eu Aí sempre nós temos brinco, gay outros gosta, porque daí não gay, tem colo do útero, não tem útero, não então tem. eles se dão super bem com próteses maiores, mas a mulher, e Exatamente. no início da nossa live teve alguém que escreveu assim, mas por que as mulheres gostam de pau grande? Não gosta. É, ou é porque ainda não casou contigo, né? Não casou com É, aquele homem que tem um pau muito grande, porque a longo prazo dá muito trabalho, gente, esse é, negócio. Pouco prazer e muito trabalho. Quem é que quer pouco prazer e muito trabalho? exatamente. É, quase ninguém, né? Ninguém quer. Todo mundo quer facilidade. Então vamos lá. Isso? Então, assim, não tem essa coisa. Eu tinha até anotado aqui mesmo, ó. Por que mulher não gosta, não? É o seguinte, mulher, isso é um outro mito que Sim, existe de que pênis grande, eu digo que pênis grande é bom para mostrar para o amigo. O amigo fica achando, né? Eu fazia palestra e dizia assim, olha, sim, todo homem mede pênis. Todo homem sabe exatamente o tamanho do pênis dele. Todo. sim. Não tem nenhum aqui que está me escutando, que está vendo a gente, que não botou a régua ainda e não viu, tá? Aham. Então, o que acontece aí? Tá? Eles acham que pênis grande é poder, porque sempre foi a história do poder, né? Sim, Que pênis exato. grande é. Então, falo grande é a coisa do mostrar para o outro, não para Sim, não para as mulheres, né? sim, Então, exato. gente que está nos acompanhando, nós estamos terminando a live, ó. Ó, eu queria te dizer, Cláudia, muito obrigada. Eu vou entrar lá Obrigada. e para mim me informar melhor. E eu quero Menina, eu já conversar quero com. fazer esse teus Paranauê aí do teu curso, porque eu acho muito bacana, Então, né? Tenho certeza aí que eu vou aprender muito contigo vamos lá, também. eu vou pedir para todo mundo aí, ó. Amamos Lucy, segue lá, Sigam. que nós vamos ter Uhum. daí, tem o site, é tudo individualizado. Ninguém sabe quem é você, Adorei. não precisa, é muito privado. Você não vai ter, não precisa ter contato com nada. Tudo, tudo, Uhum. tudo, tudo, tudo é muito individualizado. Tá? Até o Muito treinamento legal. ele é individualizado, é direto para quem precisa. Então, Aham. assim, o que aconteceu? Até para te contar, foi assim: alguns ex-pacientes meus me procuraram e disseram assim, Lucimar, antes da Lucimar, a nossa vida era uma, e depois da Lucimar, a nossa vida era outra. Depois de 20 anos, nós gostaríamos de fazer alguma coisa para mudar a vida desses homens. Nós Aham. precisamos melhorar a vida deles. Então, o Lucy App é www.lucyapp, né, Aham. app.com.br. Vamos lá, mas segue o Amamos Lucy, vai lá, olha lá que você já vai achar o link e vai entrar. Mas, E é Cláudia, eu queria... inovador, né, Lúcia? Porque é muito fácil a gente Isso. encontrar na internet. E o que Não, eu tenho encontrado, e exatamente. certamente você também, muito homem sendo medicado sem necessidade Pelo amor de nenhuma. Deus, Não olha, é? hoje, olha, Ele não aprende nada sobre sexualidade nesses não. processos, então é muito, E não muito resolve, legal. Eu já quero tá? deixar aqui te parabenizando e desejando Obrigado. sucesso nessa tua empreitada aí, porque é muito necessário o que você está fazendo. É. Não é? Por exemplo, às vezes eu converso com os homens e eu pergunto, cara, mas como é que você bate punheta? Qual é o objetivo? Aí eles falam, claro, gozar, né? Tipo, ter prazer. E, então eu sempre falo, Hum, a gente precisa aprender a tocar o corpo para ter prazer, para prolongar este uhum. prazer, e não para ser É, uma coisa rápida. e eu descobri um método, eu desenvolvi um método para o Brasil, que há muitos anos atrás, e eu adaptei ele. Então, assim, adaptei Aham, métodos que existiam, eu fiz vários cursos fora do Brasil e no Brasil, mas principalmente eu via o que não dava certo. E aí o uhum, que aconteceu? Eu adaptei isso e consegui chegar num método muito tranquilo, de controle absoluto, dele ter
total, essa confiança dele poder determinar a hora que ele quer ejacular, ele poder passar pelo gráfico de sensações, ele vai estabelecer um gráfico de sensações no corpo dele. É algo assim muito legal. Eu estava me aposentando, Cláudia, e esse povo veio aqui dizendo: não, Lucimar, para, não vai se aposentar, não. Eu digo: não, gente, eu já estou aqui, ó, agora com a pandemia eu parei. Não, não pode, só estou atendendo online. Não, você vai fazer alguma coisa. Você tem que deixar esse legado. Eu falei: não, calma, isso. Vou deixar. Cláudia, eu preciso mais vezes conversar com você, eu vou falar no particular. Vamos lá. Porque nós precisamos, eu quero saber mais dos brinquedos dos homens. E preciso saber também dos brinquedos das mulheres. Mas eu preciso ter mais informação que eu não tenho, tá? Nessa tua área que eu não tenho. A gente faz umas trocas até de exercícios, vamos dinâmicas para o casal. Ótimo, vamos pode conversar. Me chamar que a gente faz uma troca super legal. Então vamos lá, gente. Segue Amamos Luz, estamos aqui. E Cláudia, obrigado. Agradeço mesmo, de coração. Foi maravilhosa essa live. Que bom. Todo mundo que acompanhou a gente. Gente, legal. Gostaria de ter falado mais com vocês, mas é tanto assunto para falar com a Cláudia. É muita coisa. Mas nos seguem lá, me sigam também. Cláudia Petri, sexóloga. Isso. Não é? Muito bem, gente. Sabe, Lúcia? Eu criei um curso online, só que o meu é a base da base. É para ensinar anatomia genital, resposta sexual humana, cada etapa desse processo de desejo, da excitação e do orgasmo, não é? Porque é essa base que a gente precisa para dar continuidade para qualquer... Muito legal. Gente, vamos lá. Né? Estamos nós duas aqui falando, duas mulheres inteligentes maravilhosas. Obrigado, gente. Obrigada, eles adoraram mesmo. Que bom, pode marcar gente, mais vezes também. Vamos sim, beijo, Cláudia. Até para você trazer inovação para mim. Para poder movimentar isso. Beijo, tá gente. Ótimo, beijo. Tchau, então, gente.